Nos Estados Unidos, a cúpula dos líderes da OTAN entra hoje no último dia e o comunicado final do encontro tratou a futura adesão da Ucrânia como um caminho irreversível e mostrou uma posição mais firme da aliança em relação ao apoio da China à Rússia. Assunto para nossa correspondente na Europa, Priscila Yazbek. Pri, muito bom dia para você. Explica para a gente esse cenário e essa análise sobre essa ida da Ucrânia à OTAN, que a gente está acompanhando já desde o começo da guerra e aparentemente se tornou algo irreversível. Exatamente, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. A OTAN, que comemora 75 anos, essa aliança de 32 países que foi fundada por países europeus e pelos Estados Unidos em 49, no contexto da Guerra Fria, para tentar frear os ímpetos da então União Soviética. E aí essa cúpula, então, volta a falar sobre a ameaça da Rússia e faz alguns compromissos em relação à Ucrânia e também fala sobre ameaças da China. Então, começando por partes, entre os compromissos firmados nessa cúpula, os Estados Unidos disseram que vão começar a instalar mísseis de longo alcance na Alemanha em 2026 para conter a suposta ameaça da Rússia aos países europeus, e essas são as armas mais potentes dos Estados Unidos baseadas no continente europeu desde a Guerra Fria. Sobre a Ucrânia, também os aliados da OTAN confirmaram o fornecimento de 40 bilhões de euros em ajuda militar pelo próximo ano, mas não firmaram um compromisso por um período maior, como queria o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg. Eles também disseram que a OTAN está em condições de estender um convite à Ucrânia para aderir à aliança quando os aliados concordarem e as condições forem cumpridas. Nesse ponto é mais do mesmo. A aliança já tinha falado e vem falando em todas as suas cúpulas que é favorável à entrada da OTAN, mas tem um pequeno, grande, porém, digamos assim, que é o fato de que uma das principais regras da OTAN é que se um dos membros é atacado, todos os outros membros têm que defender esse membro que foi atacado. Então, desde o início da guerra na Ucrânia, o próprio presidente americano Joe Biden disse que se a Ucrânia de fato entrasse na OTAN, isso poderia levar a uma escalada da guerra contra a Rússia, inclusive levando a uma terceira guerra mundial, nas palavras do próprio Joe Biden. Então, apesar de eles sempre firmarem esse compromisso de adesão da Ucrânia à OTAN, eles não chegam aos finalmente, justamente por causa desse temor de uma escalada muito maior da guerra. Também vale falar que a Rússia diz que um dos principais motivos da invasão à Ucrânia é o fato de que a Ucrânia estava tentando aderir à OTAN. Só para dar um dado histórico, em 2004, só 15 anos depois que o Pacto de Varsóvia começou a se dissolver em 1989, todos os ex-membros do Pacto de Varsóvia, que são países de influência ali da então União Soviética, faziam parte ou da OTAN ou da União Europeia. Então a Rússia alega que os países europeus e também os americanos tentam fazer com que os países sob sua influência entrem nessas alianças ou então no bloco europeu. E só para finalizar, Muriel, também sobre a China, o comunicado endurece a posição sobre a China num dos tons mais acentuados já usados pela OTAN em relação ao país, e eles falam que a China é uma facilitadora decisiva da guerra na Ucrânia e que Pequim continua a colocar desafios sistêmicos à segurança dos países europeus. Eles também falam que a parceria sem limites da China com a Rússia e o seu apoio à defesa da Rússia estão permitindo que Moscou trave a sua guerra. Eu volto com você. Vamos falar sobre China então, Pri, para que a gente entenda se já teve alguma reação por parte do país sobre esse rascunho da declaração dos países da OTAN. China já respondeu e respondeu de uma forma bem incisiva. Então, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês disse que o texto é tendencioso e semeia discórdia, pediu para a OTAN refletir sobre a causa do conflito na Ucrânia e a sua responsabilidade sobre isso, e também para que tome medidas concretas para acalmar a escalada. Também eles reiteraram mais uma vez que Pequim não forneceu armas à Rússia e falou que o comércio entre China e Rússia é um comércio considerado normal.
também um porta-voz da missão chinesa na União Europeia, disse que o texto é cheio de mentalidade de Guerra Fria e retórica beligerante, com provocações, mentiras e difamações. Esse endurecimento do tom da OTAN em relação à China acontece num contexto em que tanto os Estados Unidos quanto a Europa dizem que o estreitamento de laços comerciais entre a China e a Rússia é o que permite a Rússia continuar sua guerra, e eles usam aquele termo da dupla utilização, da exportação de dupla utilização. Então eles dizem que os chineses fornecem materiais à Rússia que no fim das contas acabam sendo usados para fortalecer a sua indústria bélica. Lembrando que a China virou o principal parceiro comercial da Rússia depois da invasão da Ucrânia, passando inclusive a União Europeia. Então os aliados falam bastante sobre isso, e eles falam também sobre um outro ponto além da China. Eles também falam sobre a importância de fortalecer as defesas na região Indo-Pacífica, depois que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou a Rússia nesta semana. Então eles também expressam uma preocupação em relação a isso e também em relação à escalada nuclear da Rússia, e também falam sobre fortalecer o desenvolvimento da indústria nuclear dos países europeus. Eu volto com você, Mori.